do seu esporte preferido uma profissão. E hoje é o principal juiz do circuito mundial de surf. Eu converso hoje com Luli Pereira. O Palavra Aberta já está no ar. Luli, aqui é teu habitat natural. Aqui é o habitat de praticamente todo surfista de Balneário e Itajaí, né? Praia Brava é onde a gente se encontra diariamente para surfar aqui. Mas a praia é um lugar que te dá prazer, né? Embora você tenha nascido em Lages. Embora eu tenha nascido em Lages, eu já me transferi para cá com um mês de idade e desde então a praia é meu habitat diário. Isso por sorte, né? Que talvez se você tivesse ficado em Lages, não seria surfista. Ah, não. Minha mãe, na época, ela já morava aqui em Balneário, então ela só foi me ter em Lages só para constar na certidão de que a gente é tudo da mesma cidade. Ah, que bom. Veio para cá pequeno e começou a surfar com quantos anos? Eu vim para cá com um mês, né? Meu pai é natural de Camboriú mesmo, e eu comecei a surfar com 8 anos de idade. Sempre tem a influência de alguém. Quando a gente faz alguma coisa, algum esporte, foi influência de quem? Eu tenho 2 irmãos mais velhos que eu, então foi sob a influência deles, né? Eles compraram as primeiras pranchas de fibra e eu segui na prancha de isopor. E meio que na cola deles e atrapalhando eles. Aí eu sempre fui o mais novo da turma, assim. Mas daí o surf era uma brincadeira e essa brincadeira começou a ser levada a sério com quantos anos? Meu primeiro patrocínio, que tornou a brincadeira um pouco mais séria, já foi com 11 para 12 anos, que daí eu fiz minha mãe, né, com toda a restrição, mas me liberou para viajar já com os colegas de equipe e desde então se tornou meio que uma profissão para mim. Com 11 anos já viajou como profissão e como surfista. Olha, e foi para onde? Primeira viagem? A primeira viagem no estado foi para Laguna. A primeira viagem para fora do estado foi para Ubatuba, litoral norte de São Paulo. E daí já foi com 12 anos, eu fui para passar um mês. Até hoje minha mãe não sabe como que ela deixou, mas com certeza ela sabia que estava me fazendo uma coisa boa porque a viagem acabou se tornando minha profissão. Né? E nessa fase, 11 anos, 8, muito novo, existia também o aprendizado. Vinha dos amigos mais velhos? Aqui em Balneário a gente tinha muita influência, né? Porque aqui sempre surgiram muitos. Então a gente, os mais novos, tem influência muito grande da geração mais velha. E na minha época tinha a geração de Bilo, Davi Zadel, Padarates, Anteco, os irmãos Fischer, Ícaro Cavaleiro, Nagel Melo, Rony Lazaro, todo o pessoal que a gente se espelhava, né? E toda essa geração que eu fiz parte teve esse aprendizado que, né, fica até hoje. E depois disso, daí de surfista a passar de juiz para juiz amador, como foi? Bom, eu tive uma carreira muito boa, né? Fui campeão brasileiro abaixo de 15 anos, fui vice-campeão abaixo de 18 e... Isso já chama atenção? Isso já tinha patrocínio bem sério, com salário. E ganhei como premiação de ter sido campeão estadual, ganhei uma viagem para a Califórnia. E fiquei lá 6 meses. E lá que eu tive minha primeira experiência com julgamento. Um amigo meu que emprestava o carro para a gente em troca de eu julgar os alunos dele durante a atividade de educação física. E daí dessa atividade eu comecei a julgar campeonato estudantil lá na Califórnia. E assim que eu voltei para o Brasil, eu me tornei profissional e comecei a julgar o circuito amador de Balneário Camboriú. Enfim, com o intuito de dar em troca um pouco do meu conhecimento, né? Existe algum curso para ser juiz ou ou vai aprendendo com a vida, com a experiência de surfista? No meu caso, quando eu comecei, não existia curso. Hoje em dia existe curso 3 níveis, que é um curso dado pela International Surfing Association. Hoje em dia conta muito a tua experiência como surfista, mas tem uma série de outros fatores, né? Tu saber trabalhar em grupo, a tua capacidade de memória, capacidade de concentração
Enfim, são uma série de fatores que contam Quando nisso. você fala memória, mudou muito também esse tipo de julgamento, né? Antes era só o olho que tinha. Hoje vocês têm a facilidade de poder rever a imagem. Não, é uma inovação que saiu do Brasil. O Brasil foi pioneiro no uso do replay para o julgamento do surf. E depois de 2 anos testado no Brasil, foi para o circuito mundial e hoje é uma ferramenta fundamental para dirimir qualquer dúvida, qualquer diferença de opinião. A gente traz a imagem do replay e dá uma segurança muito maior para o julgamento. O que é mais fácil julgar? Um mar com ondas grandes ou com ondas pequenas? Tem alguma coisa específica ou não quer dizer nada na hora do julgamento? Quer dizer, porque o critério, apesar dele ser único, ele foca em certos pontos mais do que em outros. Dias pequenos a gente vai estar focando mais em manobras, critério mais inovador e progressivo, manobras aéreas, acrobáticas, etc. No dia de onda grande e pesada, a gente vai estar focando mais no comprometimento, na situação de risco, e onde que ele está posicionado para pegar a onda, nos tubos, enfim, então varia muito, mas facilidade, eu diria que até uma onda maior, mais pesada, fica mais fácil, que o fator onda, assim, ele influi muito que abre um leque de julgamento. possibilidades. Qual é a melhor praia da região para surfar? Aqui a gente tem a Praia Brava, que é um local talvez mais consistente da região. Praticamente todo dia tem uma onda que favorece o surf. Aí tem a Praia de Balneário, que é aquela escolinha de surf. Temos Navegantes, que também é uma praia muito consistente. E depois disso tem alguns picos secretos. Tem várias opções. Então, depois do intervalo, eu vou com o Luli numa outra praia e conhecer mais um pouquinho sobre a história do surf. Até já! E voltamos conversando com o juiz de surf, Luli Pereira, que trabalha em um lugar maravilhoso. Trabalhar assim perto da natureza, com esse mar, é um espetáculo, né? Eu não posso reclamar. Eu trabalho com visual desse no mundo inteiro e estar aqui em Balneário, os meus lugares preferidos no mundo, e não deixa a desejar para a maioria dos lugares que eu vou. É mesmo? E Luli, em Santa Catarina, quais são as outras praias que realmente se projetam para o surf? Santa Catarina tem muitas praias boas, né, no estado inteiro recortado. Então, Santa Catarina é um lugar privilegiado para a prática do surf. Tá, e daí quando vai surfar, como é que sabe que praia tem onda? Existe o Disque Surf, existe os amigos que telefonam, eu fico sabendo. Ou se duvidar, até existe aplicativo de iPhone, como existe para várias coisas hoje. Existe mesmo? Quando eu comecei, né, a gente tinha que acordar e checar o mar, né, checar o mar, o vento, para saber qual a direção da ondulação. Aí depois veio o Disque Surf, né, que tu tinha facilidade de ligar de casa. Hoje em dia tu já acorda, abre o computador ou o telefone mesmo, tu tem acesso à foto, então a facilidade é imensa. Ô Luli, nós falávamos há pouco que quando tu começasse como juiz amador, era meio uma brincadeira, mas daí o salto foi grande quando você virou juiz profissional. Em 2004 eu tive minha primeira experiência julgando o circuito Pro Júnior, que é um circuito abaixo de 20 anos. E foi meu primeiro teste. Aí o chefe do juiz disse que se eu parasse de competir e quisesse seguir julgando, eu teria espaço. Isso foi através de um convite? Isso foi através de um convite, né? Depois de ter julgado já 8 anos no circuito da Federação Catarinense de Surf e da Associação de Surf de Balneário Camboriú. Todas as ondas te levaram para aquele caminho? E nessa opção fiz o meu primeiro trabalho numa etapa do circuito mundial, qualificatório. E fui bem, me ofereceram mais serviço. No outro ano já fiz minha primeira viagem para fora para trabalhar. No ano seguinte mais. E foi assim, até 2009 eu recebi o convite para ser juiz tempo integral do circuito da primeira divisão, WCT, do circuito mundial. Você é o único juiz brasileiro do WCT? Eu sou o principal juiz brasileiro do WCT, eu trabalho em todas as etapas. Aí a gente tem outros 2 juízes que trabalham tipo na etapa do Brasil e fazem um circuito WQS que é qualificatório para a primeira divisão.
Então, na verdade, viaja o ano todo para acompanhar, para chegar... Começo em fevereiro e acabo antes do Natal. São quantos circuitos do Mundial? São 11 etapas do WCT e depois mais 10 etapas do circuito Qualifying Series, que é o que classifica para o WCT. Me parece, eu acho que parece para o leigo, que para ser juiz de surf é uma coisa meio subjetiva, né? Ou existe realmente as manobras, elas têm nome, têm grau, como é que funciona isso? Ele é um critério subjetivo, por ser um esporte subjetivo que não tem uma linha, não tem uma rede que tu marque pontos. Então é uma apresentação, mas ela tem as suas regras, né? As baterias são de 30 minutos, o surfista pode pegar 15 ondas, na qual as duas melhores são somadas para o resultado final. Então, e a gente segue um critério de julgamento que descreve o que a gente está focando naquele dia especial. É um critério geral que fala variedade de manobras, compromisso e risco, manobras inovadoras e progressivas, força, velocidade e fluidez. Então a gente adapta esse critério conforme a condição do mar. Aí quando acontece no meio de uma etapa que o mar já não é mais favorável, ela é adiada? Acontece. Geralmente a gente tem um período de 12 dias de espera e o campeonato ele pode acontecer em 4 dias. E até trocar de praia? Até trocar de praia. Tem vários campeonatos que ela tem a opção de ser um campeonato móvel, de ter 3 opções para acontecer o campeonato conforme a ondulação. Quantos juízes são no total, assim, para cada etapa? Nós somos em 8, revezando 5 sentados julgando e 3 revezando. Na verdade 8, um é o chefe do juiz, então são 7. Revezando 5 julgando cada bateria. E de nações variadas, um brasileiro, um havaiano, um americano, europeu, australiano. E é muito parecido a situação que vocês ficam na hora de trabalhar, assim, é um lugar fechado, tem monitor, vocês ficam, um dá opinião para o outro, faz algum tipo de comentário. Como é que é essa liberdade, como é que é esse trabalho? A gente tem um chefe do juiz, né? Cada um assiste, a gente trabalha em baia isolada, cada um tem seu terminal que a gente digita a nota, aí tem uma tela grande de televisão para assistir o replay quando o head judge permite, que é o chefe. Então, cada um assiste a onda, a gente dá nota para todas as ondas que a gente assiste. Vocês comentam? Não, a gente coloca a nota no papel, o head judge passa, vê se a nota está dentro de um padrão. Se necessário, a gente assiste o replay e digita a nota. Então, esse é o padrão, a gente não se comunica e não vê a nota do outro. Então, nesse caso, a mãe do juiz não é xingada, né? Olha, a gente sofre bastante pressão, porque, querendo ou não, no fim do dia só um sai feliz, né, que é o vencedor do campeonato. Então a crítica faz parte do meu trabalho que eu escolhi e eu tento levar isso da maneira mais positiva possível. E as mulheres estão procurando bastante ainda o esporte? Pô, as mulheres nos últimos 3 anos tiveram uma ascensão muito grande, veio uma geração nova de meninas surfando, realmente elevando o nível do esporte e com uma atitude diferente. Então o surf feminino nesse ano, a premiação foi dobrada, o número de etapas aumentou. Ô Luli, quando tu tá ali julgando, esperando terminar, dá aquela invejinha de quem tá no mar, não dá? E depois quando termina tudo, sempre sai para surfar. Eu já sofri bastante, né? Porque de dentro da água eu passei para dentro do palanque. Geralmente, os melhores dias eu estou trabalhando o dia inteiro. Mas acaba, eu saio correndo, vou me trocar e vou para a água, porque eu também sou filho de Deus. Né? É isso aí. Olha, prazer te conhecer. E como tu é filho de Deus, não dá tempo de dar um mergulho com a tua prancha. Tô louco para ir. Prazer. Tchau. Tchau, tchau.